Recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, já aqui conosco, o ator, diretor, autor Odilon Wagner. Fala, Odilon, como que você tá? Sempre um prazer, obrigado, viu, mais uma vez. Ô, Danilo, um prazer enorme estar aqui com você. Sempre você é um cara que, além de ser uma simpatia, uma pessoa muito querida, e está sempre divulgando a arte e a cultura do nosso país. Isso é maravilhoso. Sempre te acompanhando também, acompanhando os seus projetos, seja assinando, né, a direção dos seus espetáculos, ou então nos palcos também, em cena, atuando. E o Odilon tá aqui para dividir todas as novidades, os vários projetos que está acontecendo no Brasil, porque é Brasil mesmo, vai passar, tem duas peças que vai percorrer o Brasil, várias cidades, vários estados, várias capitais. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso e relembrar também os personagens marcantes no teatro, no cinema, na televisão. Afinal, são mais de 50 anos, né, de uma vida dedicados aí à arte e à cultura. E eu queria começar justamente pelo espetáculo que você está dirigindo, que aqui em São Paulo está na reta final da temporada, mas que já estou sabendo que vai aí percorrer várias praças. A gente vai passar o serviço completo, que é Radógica, uma comédia friamente calculada, em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, no elenco a Tânia Bondezan e a Fabiana Carla, né? Eu assisti, acho que no ano passado, na primeira montagem, com a Marisa Hort e a Tânia, não é? É uma comédia divertidíssima, um assunto sério mesmo, né? Que precisa ser falado, que precisa ser tratado, mas de uma forma bem humorada, bem leve. O texto são de dois uruguaios, é isso, Odilon? Exatamente. A peça, eu, quando recebi, veio através da Tânia Bondezan, atriz que recebeu, o autor mandou para ela, e ela me ofereceu para a gente produzir juntos. Nós somos parceiros, produtores há muitos anos. Eu fiquei encantado, porque é uma comédia daquelas antigas, comédia tradicional, com entra e sai, situações que vão caminhando, você não sabe para onde vai dar aquilo, porque surpresas, né? Surpresas uma atrás da outra. É a história de duas cuidadoras que cuidam de uma velha senhora sérvia, que mora aqui há muitos anos e não tem família, não tem ninguém. O filho mora em Belgrado. A cada 3 meses manda lá o chequinho para sustentar a mãe, e aí assim fica. E aí a história dessas duas cuidadoras que se veem numa situação bastante inusitada, porque Radoshka é o nome da velha senhora sérvia. E ela, Radoshka, num acidente, ela bem idosa, um acidente natural em casa, ela acaba falecendo. E aí os planos das duas cuidadoras para não perder o emprego, porque elas não querem. Numa certa idade é difícil conseguir emprego outra vez, elas já são um pouco mais velhas e tal. E aí como fazer para manter o emprego? E aí os planos mirabolantes e as situações engraçadíssimas. Claro que não tem morbidade nenhuma nessa situação. É tudo uma grande farsa, é tudo com muito bom humor, sim, como você viu, né, Danilo? Mas leva a gente a refletir sobre os nossos valores, né? E até onde a gente pode ir para justificar as nossas ações, né? E é uma situação engraçadíssima. A peça já foi montada em mais de 15 países. No Brasil já passamos de 30 mil espectadores. E nessa segunda temporada agora com a Fabiana Carla, que é uma atriz maravilhosa, uma comediante. Time para comédia. É impressionante, assim. Tem sido um sucesso estrondoso. E estamos na última semana de temporada aqui em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. Vou passar aqui o serviço em São Paulo e depois também as praças que vai percorrer, né? Radógica, uma comédia friamente calculada, texto de dois uruguaios, e como o Odilon colocou aqui, fala sobre etarismo, fala sobre abandono, fala sobre a dificuldade de ser recolocado, de se posicionar no mercado de trabalho depois de uma certa idade, né? Mas tudo isso, o espetáculo, com uma leveza, com uma diversão, com um bom humor, vale a pena mesmo. Você que está procurando, né, um programa aí para o final de semana, uma boa comédia, para dar risada mesmo, a gente vai passar aqui o serviço, né? Mas você falou da Tânia, que o texto chegou primeiro para a Tânia. Vocês são parceiros já há muitos anos, né? Nos palcos, né, de teatro. Uma produtora vocês têm ainda juntos? Isso, tem, temos né? uma produtora, produzimos juntos, exatamente.
Bom, eu conheço a Tânia desde 1983, que foi o primeiro ano que nós trabalhamos juntos, eu produzindo e ela como atriz. Depois trabalhamos como atores em várias peças e um tempo depois começamos a produzir também. Então é uma parceria aí de muitos anos mesmo. Ô, Odilon, você tá dirigindo esse espetáculo, né? Quando mexe, saiu Marisa Hort, entrou Fabiana Calla, muda muito na estrutura, muda pouco, você precisa refazer ali o espetáculo, enfim, aquele jogo todo, ou não? Como que funciona, hein? Olha, uma mudança, uma peça de dois atores, duas atrizes. Quando sai uma, 50% do espetáculo mudou, né? Claro, a característica de cada atriz faz com que o ritmo, a energia e o humor, porque quando trata-se de humor, tem muitas características diferentes, né? A Marisa é uma atriz maravilhosa, mas ela tem as características dela. Eu não poderia colocar ninguém tentando imitá-la, né, para substituí-la. Não. Você começa do zero na construção daquela personagem. Então, a personagem que é a Glória, que a Fabiana Calla faz, ela é completamente diferente da Glória que a Marisa fazia. O texto é o mesmo, a direção é absolutamente a mesma. A personagem da Tânia Bondesan, que é a Lúcia, é a mesma. Mas a Lúcia também teve que se adaptar ao ritmo e o humor e as provocações. O teatro, a arte de representação, ela é dinâmica. Se você tem um parceiro aqui na rádio, digamos que fizesse aqui junto com você, e muda o teu parceiro, ele tem um ritmo diferente de falar, ele tem uma maneira, um humor diferente, ele muda o formato. Você pode manter a tua identidade, mas no conjunto muda muito. E para o público é sempre uma grata surpresa, porque poder ver, inclusive, tem muita gente que está voltando para ver. A gente tem pessoas lá que vão 2, 3 vezes ver o espetáculo. E isso é uma delícia, porque a cada momento você tem uma percepção diferente. E eu estou muito feliz mesmo, porque acredito, inclusive, que essa temporada agora, nós já viajamos muito o ano passado, já rodamos o Brasil o ano passado. E nessa desse ano, eu acredito que tem um potencial muito maior, porque o espetáculo já está mais quente, já está mais, né, mais experimentado. E o humor da Fabiana Calla, pela experiência dela no Zorra Total, experiência em vários programas de humor, ela tem um humor mais popular. Eu acho que ela pega assim no âmago assim, do gosto do público brasileiro. Agora, passar o serviço então, né, aqui nessa reta final de temporada em São Paulo, só até 23 de fevereiro. Então, é domingo que vem. Isso, exatamente, domingo que vem. Sessões às sextas às 20 horas, aos sábados às 20 também, às 8 da noite, né, e aos domingos às 5 horas da tarde. Então, hoje, sábado e amanhã, domingo, tem Radógica no Teatro Sérgio Cardoso, que fica na rua Rui Barbosa 153, e os ingressos à venda em simpla.com.br, a direção do Odilon Wagner e no elenco ali no palco Fabiana Calla e Tânia Bondesan. Então em São Paulo, só até 23 de fevereiro, mas já tô dando uma espiadinha aqui no site radogica.arte.br, porque atenção, hein? O espetáculo vai viajar bastante nesse ano de 2025, que bom. Em Sorocaba, dias 14, 15 e 16 de março. Em Brasília, 28, 29 e 30 de março. Uberlândia, de 4 a 6 de abril. Araraquara, dias 2, 12 e 13 de abril. Depois São Caetano, 26 e 27 de abril. Santos, hein? Os nossos ouvintes em Santos, na Baixadas, dias 3 e 4 de maio. Botucatu, 17 e 18 de maio. Piracicaba, 24 e 25 de maio. Aracaju, temos também uma audiência grande em Aracaju, 30, 31 de maio, 1º de junho. Depois Salvador, Bahia, dia 6, 7, 8, 13, 14, 15 de junho. Ainda tem Maceió, 5 e 6 de julho. Natal, 12 e 13 de julho. Recife, 18, 19 e 20 de julho. João Pessoa, 26 e 27 de julho. Bauru e Florianópolis. Temos também a nossa audiência lá em Florianópolis. Florianópolis, dias
15, 16 e 17 de agosto, uma maratona, mas que Mas bom, não é né? só, viu? Não é só, tem muitas que não entraram ainda, que a gente está fechando. Daqui a pouquinho então vai ter aí um calendário completo, mas que bom, né, Odilon, de espetáculos conseguirem sair do eixo Rio-São Paulo e percorrer esse Brasilzão que é ávido por cultura, né? Não, é maravilhoso. E aproveitando esse, para conferir se a sua cidade vai entrar daqui a pouquinho na nossa agenda, é sempre isso, é radoska.arte.br, que lá tem toda a programação. E é importante dizer também que esse nome é um nome estranho. Muita gente fala assim, pô, eu não consigo falar esse nome, Radoska, né? E a gente botou um subtítulo nele, que é Radoska, uma comédia friamente calculada. Porque em outros países não tem, né? É Radógica apenas, né? Alguns tem, mas uma boa parte deles adotou também esse subtítulo, porque é um nome estranho, um nome estrangeiro, né? Mas é muito bacana. A gente vê a reação da plateia, Danilo, todas as noites. É sensacional. Sabe aquelas comédias que as pessoas, aquelas gargalhadas assim grossas, grandes de público, e que os atores têm que parar porque eles não podem continuar a falar porque o volume de gargalhada é muito grande. Fora as reviravoltas, as surpresinhas que tem aí no espetáculo, vale a pena mesmo. É a Dógica, uma comédia friamente calculada. Agora, Odilon, nesse caso, nesse espetáculo, você está dirigindo, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre a última sessão de Freud, que tem novidades também. Neste, você está em cena, não é? Mas você já há muitos anos transita, não é? Entre a direção, a atuação, produção também, que não é fácil, você produz seus próprios espetáculos, né? Mas falando de direção e de atuação, você dá o mesmo peso pro Odilon diretor e pro Odilon ator? Não, eu acho que eu como a função básica e fundamental é o ator, né? Eu acho que tudo começa neste campo. Mas naturalmente, depois de muitos anos, né, com a experiência, é meio natural a gente ir arriscando, né? Você vai testando outras habilidades, até pelo conhecimento que a gente adquire no passar dos anos. Então, sim, eu dirijo com menos frequência do que atuo. Mas é uma diversão semelhante. Como ator, você se entrega de uma forma diferente e você tem um outro diretor que te traz a lapidação do trabalho. Eu sempre entendo o trabalho da direção, da atuação, muito como um processo, eu não diria coletivo, mas assim, que tem muita participação de todos, né? O ator, quando é dirigido, ele não é uma máquina que ele fala assim, faça isso, faça aquilo, e ele vai lá e faz. Não, ele tem que desenvolver. O papel do diretor é pegar aquele material bruto que está um texto, com mais alguns atores que podem ser fantásticos, maravilhosos, melhores atores do mundo, mas para aquele trabalho eles estão crus ainda porque não começou, o trabalho está se desenvolvendo. E o papel do diretor é esse maestro que vai, né, juntando aqui a partitura, aumenta ali, diminui aqui, vai lapidando o trabalho. Claro, o processo de criação da concepção geral do espetáculo. Então é muito bonito, é muito instigante e desafiador também. Odilon, você falou que a sua função ali, base é de ator mesmo, né? E é muito curioso, porque a sua mãe era uma atriz amadora, não é? E você, num primeiro momento, isso não te chamou atenção, não despertou nada ali em você. Você já disse em outras entrevistas que não era muito bom aluno, não é? Mas que em algum momento chegou a flertar com arquitetura, ou até com psiquiatria, psicologia, mas que você não queria muito, não sabia o que queria ser, o que queria da vida, e as coisas foram acontecendo, né? Em que momento você se descobre, né? Você descobre o eu ator? Então, foi absolutamente não programado. Eu estava prestando vestibular justamente para arquitetura, mas insatisfeito, eu não sabia o que eu queria de verdade. E aí, quando fui convidado para ir para um grupo de teatro amador, universitário ali da PUC, da Sede Sapienza, e convidado pelo Roberto Lage,
né, o primeiro diretor com quem trabalhei. Aliás, um amigo que trabalhava já no grupo me levou. Aí fui selecionado para fazer um dos personagens. E aí que eu me descubro, aí que eu tinha acho que 16 para 17 anos, 16 anos. Foi quando eu entendi o que eu queria fazer na vida. Isso porque você é de Curitiba, natural de Curitiba, não é isso? Eu sou de Curitiba, mas eu já estava em São Paulo. Ah, você estava em São Paulo, já aqui. Já em São Paulo. Com 16, 17 anos. Finalzinho de 69, começo de 70. Aí com o Roberto Lage, você faz ali um teatro, né? O teatro amador, mas 70, 71, que é o marco da sua primeira peça profissional mesmo, e que já foi grande, que já foi um marco, que foi a Capital Federal. Capital Federal, produzida pela Cleidiáconis. Direção do Flávio. Direção de Flávio Rangel, com Sueli Franco, uma das estrelas do espetáculo. Carlos Alberto Richelli. Carlos Coppa. Et Fraser. Neuza Borges. Nossa, o que tinha de gênero naquele elenco é maravilhoso. Essa foi a minha primeira experiência, imagine, para um jovem começando. Claro que eu era coro, né? Ficava lá no fundo, lá. Não tinha nem fala, né? Eu só passava. Mas é uma experiência que é inacreditável, né? Você trabalhar com esses talentos todos na tua primeira peça profissional. Eu fiz outras no teatro universitário. Sim. Mas é aí, Odilon, você já está no meio, né, de todos esses, você trocava, você pedia ali algum conselho, alguma dica, existia essa relação, depois da peça vocês saíam para jantar, você já ia absorvendo desses grandes? Olha, eu sempre fui muito metido, sabe? Eu sempre fui muito curioso. E eu acho que essa é uma característica que o artista tem que ter, tem que ser curioso, no mínimo, né? E eu, como eu estava encantado com essa nova atividade, essa nova possibilidade de profissão, que eu não sabia se ia dar certo ou não, mas na minha cabeça eu já estava me preparando para ganhar o Oscar ali, né? E aí eu chegava mais cedo no teatro, sempre, olhando, prestava muita atenção no Flávio Rangel dirigindo. O Flávio Rangel era um diretor espetacular. Ele dirigia até os figurantes, coisa muito rara de acontecer hoje em dia. Eu não tinha fala nenhuma no espetáculo, mas eu lembro claramente, isso me marcou profundamente. Ele chegando pertinho de mim, dizia: você entra aqui, faz assim, dessa forma, eu quero que você pense que você está fazendo assim, assim, essa. Era só uma caminhada. Mas ele me dava toda a estruturação para que eu fizesse aquilo de uma maneira adequada dentro do espetáculo, porque quando o público olha, ele não está olhando só a primeira fila, só os atores principais, ele está vendo tudo que está acontecendo no palco. E quando alguma coisa destoa muito ali na lateral ou no fundo, prejudica inclusive o ator principal. Então essa visão grande e a preocupação dele com iluminação. Eu via ele horas dedicado com detalhes da luz, detalhes do cenário, com a orquestra que tocava, era um musical, né? E a mesma coisa que a peça, eu tive esse grande privilégio, porque no meu segundo espetáculo, imediatamente, o próprio Flávio Rangel me leva para o espetáculo seguinte, que era O Homem de la Mancha, com Paulo Outram e Bibi Ferreira. Então, olha, essa foi a minha faculdade. Eu ficava sentado, inclusive em cena, ali como figurante também, olhando, bebendo ali da fonte para entender como é que as coisas aconteciam dentro daquele espaço mágico chamado palco, né? Tem um trechinho aqui de Capital Federal, vamos ouvir, vamos relembrar. Brasileiro imortal ajudou a escrever o grande enredo da história do teatro nacional. E dessa semente generosa que um belo dia ele plantou, veio vindo uma colheita tão formosa, e assim o meu teatro se espalhou.
um trechinho Que só. legal, que legal. Ô, Olha, que saudade. ô, Dilon, e aí depois, tem uma curiosidade, não é, que ali na década de 70, muita coisa acontecendo, né, muitas produções, e você, um cabelão, uma barbona, e ficou entre Jesus Cristo Superstar e Capital Federal, não foi não? Então, essa é uma história muito engraçada. Porque, claro, o jovem começando a trabalhar, né? Você já acha que dali. Porque, assim, eu saí do teatro universitário com um papel muito bacana. Assim. A minha primeira peça, eu fiz um protagonista de uma peça muito importante, o Baal, do Brecht, do Bertolt Brecht. Mas, claro, no teatro universitário, muito mais pelo tipo físico, pela minha altura, eu já era muito alto, cabelão, barbão. E aí eu já achei que ali seria assim pro resto da vida, eu ia só fazer protagonista, né? Acabou a peça lá, o Baal, aí o que está acontecendo pela cidade e tal? Era uma profusão de produções de musicais, inclusive naquela época. Tinha tido Hair há um pouco tempo antes. E aí, olha, vai ter uma nova produção aí, o Jesus Cristo Superstar, que é um musical de Broadway maravilhoso. E eu falei assim, pô, tô lá, né? Lógico, quem que pode ser o Jesus Cristo? Só pode ser eu, né? Eu, loiro, cabelo comprido, barbão, falei, sou eu. E já me coloquei lá para fazer os testes lá, só que eu esqueci de um detalhe, eu não cantava nada. E era um musical, né? Então, óbvio que eu não passei, né? E aí, bom, e agora tá tendo outra, Capital Federal. E aí fomos lá para a Capital Federal e foi a minha grande sorte. É isso que a vida é assim, né? Como dizia o Calito Maia, um grande publicitário, amigo nosso, ele dizia assim, quando te fecham todas as portas, você escapa pelas janelas. Aí, pronto, eu conheci Flávio Rangel, conheci Eti Freise, com quem eu vinha trabalhar muitas vezes aí durante a minha carreira, Théo de Barros, que era o diretor musical naquela época. Nossa, e aí A cenografia era do Gianni Rato, não era? Gianni Rato, Marica Gidali, todos ícones do teatro brasileiro, eu tive essa sorte. E aí depois, na sequência, você já fez então O Homem de La Mancha também com o Flávio e seguiu fazendo muito teatro, não é? Depois, na televisão, tem uma história também, Odilon, que você só fez lá um projeto na televisão por conta de um espetáculo que foi censurado, foi isso? Ou não? Isso. Em 74, eu fui convidado aí para fazer, a primeira peça profissional que eu já tinha uma fala, que eu já tinha um personagenzinho. Era Calabar, do Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque. E é uma montagem enorme, grande, foi a primeira montagem original, e que ia ser feita no Rio de Janeiro. Então fui para lá, fiquei na casa de parentes, né, pedi, porque só atores do Rio podiam fazer, né? Ou quem tivesse algum esquema lá. E aí fui selecionado, etc. E tal, quando eu ensaiar, maravilhoso, espetáculo incrível. Beth Faria era a estrela, uma das estrelas do espetáculo. E um elenco enorme. Super produção de Fernando Torres, Sim. pai da Fernanda Torres. Que era casado com a Fernanda Montenegro. Né? É casado com a Fernanda Montenegro. E é uma produção fabulosa, né? E aí, na véspera da estreia, o espetáculo foi proibido pela censura. Mas tudo pronto, tudo, cenário, figurino, orquestra, música, tudo lá a censura proibiu. A ditadura naquele momento não permitiu. E não tinha nada. O espetáculo não tinha nada. Era a história de o Calabar era um mateiro. Um mateiro que estava entre os portugueses e os holandeses que tentavam dominar o Brasil, né? Ficar com o Brasil para si, né? E aí ele falou, bom, se eu tenho que escolher entre os portugueses e os holandeses, ele falou, os holandeses são um pouquinho mais desenvolvidos, vou ficar com eles, então. Então, bandeou para o lado de lá. Só que quem ganhou foram os portugueses. Então ele foi considerado um traidor. Mas se os holandeses tivessem ganho aquela batalha, ele seria um herói nacional, o Calabar, hoje, né? Enfim, era isso, a peça era só isso. E
Bom, acabou ali, deu para derrota, teve o Fernando Torres, foi talvez um dos grandes baques da vida dele. E a Beth Faria, naquele momento, era casada com o Daniel Filho, um super importante diretor da TV Globo. Aí o Daniel falou assim, olha, eu preciso de uns atores jovens lá para só mudar, levar gente nova para televisão. E aí vou levar alguns de vocês. Aí eu, João Signorelli, mais algumas pessoas, ele levou lá para televisão. Tinha uma novela começando, que era Super Manuela, 1974, com Maria. Era branco e preto ainda. Não tinha TV a cores nas novelas das 7. Das 8 já eram coloridas. E aí conheci uma outra coleção de artistas maravilhosos, começando com Marília Pêra, né? Paulo José e tantos outros E aí foi a minha primeira experiência na televisão, que foi um horror, não aconteceu nada. Claro, eu não entendia nada desse universo, porque teatro e televisão são muito diferentes na forma de interpretação e, né, aprendizado. Fui lá, fiz a novela, tudo, não aconteceu nada. Voltei para São Paulo, aí continuei na carreira com teatro. Só em 82 que eu volto para a televisão, e aí de uma forma, aí com um pouco mais de experiência, tudo, e de uma forma mais constante na TV. E que foi a Avenida Paulista? Avenida Paulista. E depois direção do Walter Avancini. E aí no ano seguinte você chegou a fazer novela aqui na Band também, não foi? Na Bandeirantes? Foi. Sabor de Mel? Sabor de Mel, com Sandra Breia. Sandra Breia era minha parceira. Era aqui mesmo, Odilon? Aqui mesmo, aqui nos estúdios, E era a direção do Talma. O Talma, na época, ele tinha saído da TV Globo e veio para cá coordenar os projetos de novela aqui da Bandeirantes. E foi uma delícia. Foi quando eu tive essa alegria também de trabalhar com a Sandra Breia. Raul Cortez também, Raul Helena, Cortez, né? Exatamente. Agora, tem ouvintes aqui mandando mensagens de carinho aqui pro Odilon Wagner, o nosso convidado desse sábado, a Maria Diva Pina. Odilon Wagner é um grande ator. A Vera Pirillo, o Odilon foi o meu vizinho durante anos, não sei onde você mora ou morou, viu, Vera? Mas conta aqui pra gente, eu falo pro Odilon. A Maria Fátima também tá aqui, a Marisa Silva, eu gostei muito da atuação do Odilon na novela Carmen. Quem mais aqui que tá mandando mensagem? Deixa eu ver. A Estela e o Sidney em Florianópolis. Então atenção, hein, Estela e Sidney. 2 espetáculos aí do Odilon Wagner vão chegar em Florianópolis. O Radógica, que ele dirige, e depois a última sessão de Freud, que a gente vai falar sobre esse espetáculo também, E viu? é importante dizer que lá em Florianópolis, Radógica já foi, está voltando, e o Freud já foi 2 vezes, está voltando pela 3ª vez. Veja o sucesso que fez lá. Então, daqui a pouquinho ele chega aí, viu, Estela? E o Sidney também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Danilo, que prazer enorme ouvir o Odilon Wagner na manhã desse sábado. Aprendi a admirar esse extraordinário ator, bem como a atriz Irene Ravache na peça Filhos do Silêncio, no Teatro Anchieta. Quem que mandou essa mensagem? Você consegue ajudar aqui? Eu acho, já achei, viu, Magia? Obrigado. É o Luiz Augusto Pires. Luiz Augusto Pires. Luiz Augusto, só que não foi no Anchieta, foi lá no Sesc Pompeia. No Sesc Pompeia, no Sesc Pompeia. Agora, a inauguração do Sesc Pompeia. Essa peça era muito bacana, porque a Irene fazia em Libras, não é isso? Interpretação ali. A peça todinha, ela era uma peça sobre os surdos, né? Sim. Sobre a história dos surdos. De um professor que eu fazia, um professor de surdos, ensinando eles a se comunicar através da linguagem de Libras. E uma das peças de maior sucesso, também uma peça americana de muito sucesso, ganhou todos os prêmios naquele ano também. A Irene ganhou o prêmio de melhor atriz do ano, o prêmio Molière, e foi um sucesso estrondoso. É uma peça que alguns atores falavam e, ao mesmo tempo, como no meu caso, tudo que estava falando ia traduzindo em Libras, e os personagens que eram surdos só falavam com Libras ou linguagem labial também. Alguns emitiam sons, e essa era a intenção. O professor queria ensinar todos a falar para não depender só da Libra.
E a personagem da Irene, justamente, ela se negava. Ela falou, não, você fala na minha linguagem, não sou eu que tenho que falar na sua. E essa era um... Só que os dois se apaixonavam. O professor se apaixonava pela aluna, né? E era uma história, portanto, uma história romântica, bonita nossa, teve até um filme, né? Esse filme foi feito pelo William Hurt, no papel que eu fiz, ele fez lá na... E a atriz que fazia lá era uma atriz surda mesmo, lá em Hollywood, ganhou Oscar de melhor atriz naquele ano, com esse papel também que a Irene ganhou. William Hurt também venceu o Oscar, né? Venceu o Oscar de melhor ator. Agora, a Tânia Bacili está em Sorocaba, lá com o salão, ouvindo e vendo também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos com o Odilon aqui nos nossos estúdios, com transmissão em vídeo também. E a Rosana está lembrando aqui do seu personagem, do Rafael Melo Fontes, né? Da novela Por Amor. E também tem uma história curiosa, né, Odilon? Porque não sei se foi a direção da novela que estava ali disparando alguns convites e muita gente não aceitou pelo teor, pelo conteúdo, não é? Mas você encarou e também foi um marco na sua carreira, né? Foi o primeiro personagem, bissexual, sem caricatura, o que é importante dizer, na televisão brasileira. E quando me chamaram para fazer o espetáculo, a novela, o autor e o diretor me chamaram e disse assim, olha, você não é obrigado a fazer esse personagem. Porque muitos colegas seus já foram sondados e não aceitaram fazer, justamente porque nós estamos falando de 94. Por Amor? Por Amor? Por Amor 97. 97. Né? E aí, naquela época ainda tinha muito preconceito, etc e tal, e não aceitaram. Eu falei assim, olha, isso aí é tudo que um ator adoraria ter nas mãos, é um papel que tenha conteúdo, que tenha uma história diferente, que possa ajudar a quebrar preconceitos. E eu topei na hora. E veja como as coisas são, né? O ator, muitas vezes, muitos atores acham, pô, mas primeiro convidaram o fulano e depois o cicrano. Eu fui o quinto da lista, porque os outros não aceitaram, daí sobrou para mim. Não, sobrou para mim, não. O universo reservou para mim aquilo, né? Eu agradeço muito os atores que não aceitaram antes, porque foi um dos papéis mais marcantes assim nas telenovelas que eu participei. Não propriamente pelo personagem que tenha tido, sei lá, cenas muito dramáticas. Não, mas é pela história dele. Uma história importante do ponto de vista social naquele momento para fazer as pessoas raciocinarem sobre a importância da aceitação, né, de barrar os preconceitos. Foi muito importante, muito importante. E é incrível, né, Odilon, como alguns assuntos patinam, né? Porque hoje, 2025, não é? Quando tem um personagem, não é, bissexual ou abertamente gay, é discussão em todos os programas, né, na internet, toma conta, assim, é uma coisa que a gente parece que não avança sobre questões que são naturais da vida e que deveria ser tratado de uma forma muito espontânea, muito orgânica, mas não, né? Tá falando de uma novela. Mas é engraçado que até do ponto de vista, a gente teve um certo retrocesso até nesse sentido, né? Porque tinham coisas que a gente achava que estavam mais ou menos, né, compreendidas pela sociedade, etc e tal, e nos últimos anos a gente vê que essas polêmicas voltaram e que não estão compreendidas. E usando, inclusive, boa parte das pessoas mais preconceituosas, usando, inclusive, os temas religiosos até para combater, por exemplo, a homossexualidade. E pegando, por exemplo, o mundo cristão, né? Não existe, se você pegar o ícone do cristianismo, ou, né, Jesus Cristo, sim, alguém que diga, me mostre aonde que teve algum ato dele onde ele estava apontando o dedo para alguém, dizendo isto está errado, não faça, condenando. Nenhum. Ao contrário, todas as vezes que a gente ouviu falar dele, né, e ouve falar dele e lê sobre isso nos evangelhos,
Ele está falando ao contrário. Ele fala: tire a primeira pedra quem não tiver pecado. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É exatamente ao contrário. Então, a gente vê que é uma coisa criada pela gente. Né? A gente não pode botar a culpa nas visões, nas filosofias religiosas, não. Somos nós mesmos como fracos e ficamos tentando encobrir as nossas incapacidades de entender o mundo, né? Ô Odilon, você falou que no seu começo de carreira no Teatro Amador você já estava aqui em São Paulo, mas você é natural de Curitiba, mas cresceu em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Que é ali do lado de Curitiba. Em Ponta Grossa. Daí veio para São Paulo com 15, é isso não? Não, 12. 12 anos aqui para São Paulo. As indústrias Wagner famosas lá de Ponta Grossa é da família? Tem alguma relação? Tem. Era da minha família, do meu avô, do meu pai. Mas eles lá, quando a gente se muda para São Paulo, eles venderam venderam tudo ali. Empresa, e aí iniciaram novos negócios aqui. Porque tinha toda uma indústria de madeira, né? Ali, eles, na verdade, foi muito interessante. A história da minha família é muito interessante. Eles já tiveram tantas coisas, oportunidades boas na vida, que você não tem ideia. E uma delas foi essa. Eles desenvolveram lá um madeireiro, eles faziam, né, tinha serraria, aí começaram a mexer e descobriram essas formas chamado compensado. Sim. Que foram os primeiros a desenvolver, chamava-se Wagnerite. Pra você ter uma ideia, hoje depois tem a Madeirite, né? Sim. A Madeira foi inventada depois, pela Alcatex, né? Depois. Wagnerite, só que não sei se não patentearam direito, o que foi. E aquilo lá era para... isso usa em construção, qualquer construção usa forma, né, compensado para concreto e tal. E era para ficar milionários, né? Não, venderam a empresa. E teve uma história mais antiga da minha família, que é muito engraçada, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, assim, ela rolando ali, a família era muito empreendedora, meu avô, os irmãos dele eram muito empreendedores. E aí, um dos irmãos do meu avô fala assim: na época da guerra precisa muito, vamos levar lá para a América, era o único dos irmãos que falava inglês, então vamos levar lá para a América cera de abelha, porque servia até como combustível, ajudava no combustível, né? Exportava, e crina de cavalo, para fazer colchões na época. Bom, carregaram aquilo lá, levaram para os Estados Unidos num navio, etc e tal. Chegaram lá e os americanos queriam mesmo, tá certo? Compraram tudo, mas só que não tinham dinheiro para pagar. E aí devolveram, fizeram um escambo, encheram o navio de volta com rádio e geladeiras. Que aqui no Brasil ninguém sabia para que servia a geladeira. E carregaram, chegaram aqui, os rádios até que venderam todos os rádios. Rádio, né? Beleza. Radinho desses pequenininhos, desses, né? Mas eram, evidentemente, elétricos ainda, né? Mas era uma novidade, alta tecnologia na época. Geladeira, todo mundo dizia assim, mas vai fazer para quê? Porque eles guardavam tudo com banha de porco e tal, né? Com sal. Encalhou aquilo tudo, eles deram para todo mundo, distribuíram as geladeiras, né? Se tivesse um censozinho comercial um pouquinho melhor, podia ser as Casas Bahia de hoje, podia ser as Casas Wagner de hoje, né? Sabe lá, né? Mas acho que a chaminé foi até tombada, né? Das indústrias Wagner. As indústrias lá. Wagner tem um papel importante lá na cidade. E era uma construção maravilhosa que eu tentei preservar com o último prefeito que estava lá, ainda em Ponta Grossa. Eu falei, não existia mais a fábrica. Era como o Sesc Pompeia aqui em São Paulo. Sim. Tudo de tijolinho aparente, uma chaminé gigante. Eu falei, vamos transformar isso aqui num centro cultural. Falei com o prefeito. Falei, eu ajudo a conseguir os recursos, vou atrás dos recursos. Ah, maravilha, lindo, tal. Ele serviu para fazer o vídeo comigo, ele topou. Depois derrubou tudo e botou lá um prédio horroroso, azul, derrubou tudo, então? Derrubou tudo. Só a chaminé. A chaminé porque é tombada, Só a chaminé permaneceu e até hoje está na cidade tombada. Agora, Odilon, para dar tempo aqui na nossa reta final aqui, fiquei devendo para os nossos ouvintes, mas a gente vai entregando também aos poucos aqui as novidades, né? Você já está há muito tempo em cartaz,
que é um sucesso. Eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você estava estreando, né? É tão bonito ver a trajetória que esse espetáculo cumpriu e cumpre, está agora continuando, né? Vai continuar em temporada. Estou falando de A Última Sessão de Freud, algumas que você fez com o Claudinho, Cláudio Fontana, outras agora com o Cello, com o Marcelo Airoldi, né? Exato. Direção de um amigo querido, preciso mandar um beijo para ele, Elias Andreato. Estivemos juntos agora essa semana lá no Palapatões, ele que está em cartaz aqui em São Paulo também, Visitando o Sr. Green. Que, aliás, vou vê-lo hoje à noite. Você vai adorar, você vai adorar, é lindo. Eu assisti com o Mamberti, com o Ricardo Guelli, na segunda, né? Eu, infelizmente, não assisti com o Paulo Altran e com o Cássio Scapim, mas assisti a segunda versão e agora a terceira com o Elias e com o Johnny Massaro, né? E ele que dirige a última sessão de Freud, você com o Marcelo Airoldi, que é esse encontro, né, fictício entre o Freud e o C.S. Lewis, não é isso? Isso. O Lewis que escreveu Crônicas de Nárnia. O John, é impressionante, assim, porque você faz um Freud já doente, não é? Debilitado. É impressionante. Você encarna o Freud ali mesmo, né, Odilon? O Freud, na peça, ele tem 83 anos. A peça é talvez um dos maiores fenômenos do teatro da atualidade, desde a sua estreia de 2022. Nós completamos no final de 2024, agora, 300 apresentações. Já passamos de 130 mil espectadores. E temos o ano de 2025 todo já agendado. É um dos espetáculos mais impactantes, talvez eu possa afirmar sem dúvida, o mais impactante que eu já realizei nesses meus 54 anos de teatro. É impressionante. A gente volta ao cartaz de São Paulo em março viajando, a gente vai fazer Brasília, Goiânia também, e São Caetano, estreamos em São Caetano em março, mas em mês de abril todo aqui na cidade de São Paulo, no Teatro Frei Caneca, Sabesp Frei Caneca. Eu vou passar aqui o serviço completo, né? Mas que beleza, né? Mais de 130 mil espectadores, né? Impressionante. É um espetáculo que Freud é um dos personagens mais icônicos desde o século XX para cá, né? Ele é impressionante. As pessoas têm verdadeira adoração por ele. Ele é pop total, Danilo. Pop total. É impressionante. Nós não imaginávamos que o espetáculo teria essa repercussão tão grande, porque os dois, o Freud e o C.S. Lewis, são dois personagens muito conhecidos, cada um na sua característica. O Freud como pai da psicologia, da psicanálise, né? E o Lewis como um dos maiores escritores, autores, romancistas, intelectuais, mas que o encontro dos dois não tem nada de intelectual. O encontro dos dois se trata por conta de um assunto mais cotidiano e que faz parte da nossa vida, que é a crença ou não na existência de Deus. Essa é a grande charme do espetáculo, porque a peça não é um debate intelectual sobre duas teorias de dois homens. Não. O Freud, ateu convicto, passou a vida inteira debatendo esse assunto da existência ou não de Deus, o sentido da vida, sobre os temas da sexualidade. E quando ele está em Londres, fugido da perseguição nazista lá de Viena, ele foge para Londres e ele ouve falar desse tal de C.S. Lewis. E ele quer saber por que esse homem, que é um grande professor, um homem importante na atualidade lá, que era ateu como ele, se converteu ao cristianismo e se transforma num dos maiores defensores da fé cristã. Ele chama ele para conversar, porque ele quer entender por quê. Como é que vira casaca assim de uma hora para outra? E aí começa a peça. E é divertidíssima, porque ao mesmo tempo que expõe as ideias de ambos, ela tem muito bom humor, eles se provocam, se ironizam, e todo tipo de público se identifica. E humaniza também, assim, duas figuras ao falar do medo da morte, porque você passa num bombardeio ali também, um momento tenso, né? Da guerra, enfim. Então, muito bacana mesmo, que bom, né? Depois, quando assisti a estreia, depois acompanhei toda a trajetória. Aliás, quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo, que eu sempre, quando tomo lá um café com ele, a gente fala, né, da última sessão de Freud, a gente fala da sua interpretação, que é o nosso amigo Caio Carvalho. O Caio. Que foi te assistir também, gostou muito. Caio é um amigão querido aí da Arte 1 e aqui também na Band.
ele é um dos maiores fomentadores da cultura no nosso país. Caio é uma figura importantíssima para a cultura brasileira. Agora, a última sessão de Freud, na reta final dos minutos finais aqui. Então, atenção, o Odilon deu uma pincelada, mas vamos passar aqui o serviço completo, porque a gente tem, né, a rede Bandeirantes de rádio espalhada aí por todo o território nacional. Então, em São Caetano, o espetáculo chega dias 15 e 16 de março, agora, mês que vem, daqui um mês, dias 15 e 16 de março em São Caetano. Depois Brasília, 21, 22 e 23 de março. E é importante que todos esses que você está falando já estão com vendas abertas. É só entrar no nosso site aí e verificar. É freud.arte.br, freud.arte.br. Eu tô passando corrido aqui as datas e os horários, porque a gente tá com o tempo apertado, mas em freud.arte.br tá tudo certinho, bonitinho, data, horário, as sessões, os ingressos e também, como a gente já falou, radogica.arte.br. Mas seguindo aqui com a última sessão de Freud, depois tem Goiânia, 28, 29 e 30 de março. Em São Paulo, uma temporada de 4 a 27 de abril, no Teatro Sabesp Frei Caneca. Em Sorocaba, dias 16, 17 e 18 de maio. Depois a gente vai lá comer uma coxinha na Padaria Real, viu, Odilon? Opa, imperdível. Araraquara, 23, 24 e 25 de maio. Bauru, em maio também, 30, 31 e 1º de junho. Botucatu, 14 e 15 de junho. Petrópolis, Rio de Janeiro, 24 de julho. Recife, 1, 2 e 3 de agosto. Fortaleza, 8, 9 e 10 de agosto. Natal, 15, 16 e 17 do mês de agosto. Aracaju em setembro, 12, 13 e 14. Salvador, Bahia, 18, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de setembro. Piracicaba, 3, 4 e 5 de outubro. E Florianópolis. Então atenção, Estela e Sidney, Florianópolis também, dias 14, 15 e 16 de novembro. Mas como eu disse, tudo certinho, detalhado, bonitinho ali, freud.arte.br, e tem um perfil no Instagram também, que é só seguir aqui o ouvinte, às vezes no Instagram fica mais fácil, é Freud, a última sessão no Instagram. E do Radógica, Radógica a Comédia, @Radógica a Comédia. O Radógica cumpre aí a temporada final aqui em São Paulo até domingo que vem no Teatro Sérgio Cardoso, e depois vai rodar, como a gente já passou, e a última sessão de Freud vai rodar, e aí chega aqui em São Paulo, deixa eu ver, quando... Abril, isso, de 4 a 27 de abril, a última sessão de Freud. Odilon Wagner e Marcelo Airoldi. Odilon é o Freud e o Marcelo Airoldi é o C.S. Lewis. Ô, Odilon, sei que você não para, tem outros projetos, tem televisão, cinema também. O que você pode adiantar aqui, hein? Eu não estou conseguindo fazer mais nada. Com 2 peças, as 2 produções são minhas. Né? Sim. Você viu as viagens todas. Eu não viajo, eu viajo com o Freud. Sim. Mas a gente faz a organização de 2 turnês brasileiras, isso dá um trabalho, você não tem ideia. Então, no momento, eu não consigo fazer mais nada. Claro que eu tenho alguns trabalhos paralelos que a gente sempre faz, mas nada muito longos, como uma novela, um filme. Fica difícil, mas está gostoso. Viver de teatro e excursionando. O teatro está numa fase muito boa, viu, Danilo? Sim, é mesmo. Umas peças lotadas. Eu tenho aproveitado nesse período que o Freud não está em cartaz, eu estou indo na Radógica todas as noites, fico recebendo o público lá no saguão do Teatro Sérgio Cardoso. Aliás, se vocês quiserem, estaremos lá esse final de semana que vem também. As atrizes sempre descem e eu fico lá, sempre a gente faz foto com as pessoas no final. É sempre muito, muito prazeroso receber o público no teatro. Nelly Melo participando aqui, um beijo, obrigado, viu, Nelly, pelo carinho sempre. Yuri Felipe tá aqui. A Vera Pirila, ela mandou o endereço aqui, ela mora na Rua Ásia, é isso? É pertinho da nossa produtora. Da produtora. A Cleusa Muniz também aqui mandando mensagem. O Moacir Záquio de São Paulo, ótima entrevista, adorando aqui acompanhar o Odilon. O Antônio Leite também aqui, lembrando das locuções comerciais, com esse vozeirão aí do Odilon também, não é? Quem mais? O Rogério Bianco, ótimo programa. Recentemente o Viva reprisou a novela Corpo a Corpo. E o Odilon estava ali como papel do executivo
Rogério, o xará dele aqui, Rogério Bianco, de São Exatamente. Bernardo do Campo, lembrando com carinho também dessa novela aí do Odilon, né? São várias as novidades aí, o Odilon tá em cartaz, então, com a última sessão de Freud, dirigindo Radógica, nas reprises que também a gente vai zapeando e vai encontrando, mas passar aqui o Instagram do Odilon, por lá tem a agenda completa, todas as novidades, é só seguir no Instagram, @Odilon Wagner. Nos minutos finais, Odilon, só posso agradecer sua presença mais uma vez, pelo papo, por dividir tantas curiosidades, histórias aí da sua carreira, mais de 50 anos vivendo de arte e de cultura, excursionando, né? Que bom que você faz a produção dos seus espetáculos, que bom que você consegue levar para esse Brasilzão todo, como eu já falei no início, que é ávido por cultura. A gente só fica ali, né? Os grandes shows, os espetáculos, os festivais, seja de música, seja teatro, no eixo Rio-São Paulo, e tem aí muita gente no interior, no norte, nordeste, no sul, tanta gente querendo, né, assistir, consumir arte, e você, através da sua produtora, enfim, do seu esforço, conseguiu levar 2 dos seus espetáculos aí para viajar, né? Mas eu sempre faço isso, viu, Danilo? Meus espetáculos, eu aprendi isso desde com os meus professores antigos, a gente rodava. Eu acho que isso é parte importante. Minhas produções nunca ficam menos de 1, 2 anos em cartaz, no mínimo, porque a gente tem esse desejo de levar. Eu estava vendo o livro da Fernanda Montenegro outro dia, que eu li mais recentemente da história dela, né? E vi que a gente faz exatamente o que eles faziam no começo de carreira deles, lá mambembando, rodando esse Brasil todo. A gente continua fazendo a mesma coisa. E, aliás, você fala uma coisa aí, falou do Odilon, seu vozeirão. O único trabalho que eu faria, e sempre que, quando surgem as oportunidades, eu me lanço a fazer, é rádio. Porque eu já tive programa de rádio e eu adoro rádio, sou apaixonado pelo rádio. É uma delícia mesmo. A gente, né, se der corda aqui, a gente vai tocando aqui, mas olha, Quinto Sinal vai marcar agora 11 horas e 45 minutos, mas Odilon, queria te agradecer mesmo, de verdade, obrigado, viu, pela presença e bom final de semana para você. Obrigado, Danilo, pela mais essa oportunidade aqui. Um abração a todos. Aos ouvintes, brigadíssimo, obrigado, não dá tempo de mais nada, vem aí Unidos pelo Pequeno, mas obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Eu volto mais tarde, pessoal, 10 da noite, com o Antenados, recebendo a atriz, diretora, dramaturga, a Isabel Teixeira, quem acompanhou no remake de Pantanal, ela fez a Maria Bruaca, ela é uma grande atriz, está em cartaz com Jandira, Em Busca do Bonde Perdido, o último texto de Jandira Martini no Tucarena, e tem um bate-papo também com o diretor Ricardo Grasson, que está dirigindo Irineu, que vem para a terceira temporada agora no Teatro Estúdio. Tem outros projetinhos que ele foi anunciando ao longo da entrevista. Então, 10 da noite eu volto aqui na Rádio Bandeirantes. A todos um beijo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tchau, pessoal.